Boa noite. No aniversário de 30 anos do trem urbano da capital, hoje nós vamos te mostrar o presente tão sonhado pelo Belo Horizontino, o metrô ideal para a nossa cidade. Com a colaboração de leitores, internautas e especialistas, o jornal Estado de Minas traçou as linhas que transformariam o sistema de transporte público da região metropolitana. Este é o traçado atual do trem urbano de BH, 28,1 quilômetros em uma única linha que liga o Vilarinho, em Venda Nova, na capital, ao Eldorado, em Contagem, e que já consumiu 860 milhões de dólares. E este é o metrô ideal, com 144,9 quilômetros e 8 linhas, interligando as principais regiões da capital e as 4 maiores cidades da Grande BH. Um traçado que reduziria o volume de veículos particulares no trânsito e melhoraria demais a vida da população que depende do transporte público para se locomover na Grande BH. A enfermeira Giliota Flávia, que mora no Barreiro, conta a epopeia que é pegar ônibus para ir trabalhar em BH todo dia. No início da manhã, eu pego ônibus na estação Barreiro, venho até o centro. E para voltar para casa, eu pego ônibus na Avenida Amazonas e também vou até o Barreiro. Olha, hoje demorou 1h25, 1h30. E quando a gente fala da região do Barreiro, a gente está falando da segunda maior região da capital, né? E hoje ela é servida de apenas 4 linhas de ônibus que liga o Barreiro ao centro da cidade. O metrô para a região da Savassi seria importantíssimo porque a Savassi tem funcionado como segunda centralidade da cidade. O metrô para Pampulha é muito importante do ponto de vista turístico, porque esse é o nosso cartão postal, o que dirá Confins, porque o metrô seria uma maneira de trazer o aeroporto para dentro da cidade. E com relação aos outros municípios, como Betim, Santa Luzia, Contagem, essa integração intermunicipal seria também muito importante. Que o diga o Douglas Ribeiro, que mora em Betim e também madruga para pegar ônibus para ir a Belo Horizonte. O trajeto que eu faço, ele pega a BR, né, e vai direto. Quando ocorre alguma coisa assim, que nem a BR está agarrada, alguma coisa do gênero, a gente atrasa muito. Para quem pensa que privatizar o metrô é a solução, o ex-presidente da CBTU, João Luiz da Silva Dias, diz que isso é um engano. O metrô de Paris é público, o metrô de Madrid é público. E onde o metrô é privado, ele é privado, mas sob regência pública. Regência significa quem estabelece todas as regras, a programação, o atendimento é o poder público. O problema é o nosso poder público. Os projetos do metrô de BH estão parados enquanto se debate o processo que vai trazer para o Estado a administração do metrô. A CBTU, vinculada ao governo federal e com sede no Rio, responde pela administração do sistema existente. Mas a ampliação das novas linhas depende do entrave burocrático entre a Metrominas, que é a empresa vinculada ao governo estadual, responsável agora pelos planos de expansão, e o Ministério das Cidades. Políticos resolvam isso logo e tirem o pé do nosso sonho de ter um metrô digno em BH. E olha, Belo Horizonte está cheia de estrangeiros, reflexo dos jogos de futebol das Olimpíadas que a cidade vai sediar a partir desta quarta, dia 3. Por isso, o esquema de segurança está reforçado e já muda a rotina dos moradores da capital. Segurança reforçada no caminho e no entorno do estádio, com dezenas de militares a pé e em viaturas. Faixas ao redor do Mineirão informam sobre os desvios no trânsito e outras alterações. Divulgação que foi feita com antecedência a moradores e comerciantes. O poder público dessa vez foi muito bem organizado, avisou todo mundo, quer dizer, colocou faixa, colocou cartaz, distribuiu folheto, fez reunião. Nos dias de jogos, 160 agentes irão participar da operação especial de trânsito. Pelo eixo da Presidente Carlos Luz, o desvio será Avenida Alfredo Camarate, Otacílio Negrão de Lima. Quem vier pelo eixo da Avenida Presidente Antônio Carlos, ele vai acessar pelo viaduto José de Alencar, Abrão Caram, à direita na Alameda das Acácias, à esquerda na Avenida Coronel José Dias Bicalho e depois à direita na Alameda das Palmeiras, onde terá os destinos pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, que ele desejar. As mudanças vão afetar principalmente quem mora ou trabalha no bairro São José. As restrições serão entre as avenidas Abraão Caram e José Dias Bicalho e as alamedas das Palmeiras, vizinha ao Mineirinho, e a das Acácias, 4 quarteirões abaixo do ginásio. Para circular por ali vai ser necessário uma credencial como essa, que está sendo retirada na Regional Pampulha.
O estacionamento nessas ruas e avenidas será proibido a partir das 0 hora nos dias de jogos no Mineirão. Já a circulação de pedestres e de veículos será restrita apenas a quem tiver o credenciamento desde 5 horas antes até 3 horas após cada partida. Para a maioria dos moradores, o sacrifício é necessário. Eu acho que compensa esse problema que nós estamos tendo temporário, porque vai fazer bem para a região, faz bem também para toda Minas Gerais, né, principalmente aqui para Belo Horizonte, que vai ter um incremento na economia, porque vem muita gente de fora. Mas alguns comerciantes temem prejuízos, como aconteceu na Copa do Mundo. De Osbicalho não vai poder estacionar dia de jogo, só as ruas do São Luís aqui para trás, que é 2, 3 quarteirões, e o cliente não vai parar o carro para vir a pé aqui. São medidas voltadas para a proteção àquela comunidade que acaba, inclusive, recebendo como um handicap importante o quê? Não ter problemas da urbanidade corriqueira. Então acaba sendo muito bem policiado o local. É muito importante a participação de todos para que ao final de agosto tenhamos tranquilidade do foco ter sido só no desporto e nunca na violência. Bom, já oficiais do Comando Antiterrorista do Reino Unido que estão em BH falam da experiência na segurança das Olimpíadas que sediaram em Londres em 2012. Criminosos derrubaram 3 postes de vigilância do Olho Vivo em Belo Horizonte nessa madrugada. A ação dos bandidos foi no aglomerado da Serra, na região centro-sul da capital. Um dos postes em que estava a câmera do Olho Vivo ficava na Avenida Mendes Sá, bem na subida da Vila Fazendinha. Segundo vizinhos, esse poste foi derrubado por um trator, o mesmo que também derrubou outros 2 de vigilância dentro da vila, a cerca de 150 metros do primeiro local. Segundo a polícia, o local é ponto do tráfico de drogas. O veículo que teria sido usado na ação foi localizado dentro do aglomerado. A Polícia Militar chegou ao local onde estava estacionado esse trator e já o localizou. Localizou também o seu proprietário, que até então não trouxe nenhuma informação, não quis dizer a respeito. E a Polícia Militar imediatamente acionou a perícia para que a gente possa gerar a informação de nexo com relação ao fato. Os autores ainda não foram identificados. As câmeras derrubadas estavam em fase de instalação e ainda não estavam operando. Acidente toda semana, é o que diz um nosso telespectador, acontecer em um cruzamento do bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. Nesse domingo teve um feio e o Luiz Martins registrou e nos mandou pelo WhatsApp. Ele ouviu a trombada de casa por volta de 10 da manhã e foi para a esquina da rua Conselheiro Lafayette com São Roque, que segundo Luiz tem um histórico desastroso. Encontrou 2 carros que bateram de frente e ambulâncias socorrendo os feridos, 2 ocupantes de cada veículo. A informação que ele teve no local foi de que o motorista do carro preto entrou na contramão da Conselheiro Lafayette e bateu no Voyage, que estava na mão certa. Os moradores reclamam da sinalização do local, que acham insuficiente para alertar sobre o perigo do cruzamento. A BH Trans informou que existem 2 projetos para melhorar a visibilidade da sinalização no cruzamento das ruas São Roque e Conselheiro Lafayette. Um de revitalização e outro para acrescentar placas de advertência, só não falou quando vão ser instalados. Um motociclista de Divinópolis, no centro-oeste do estado, flagrou em vídeo um lobo-guará correndo pelas ruas da cidade nesse fim de semana. O animal, que estava bastante agitado, acabou agarrado numa grade e teve de ser socorrido pelos bombeiros, que foram chamados pelo morador que seguiu o animal. Um motociclista filmou o lobo-guará correndo por ruas da região central de Divinópolis. O animal percorreu mais de 1 quilômetro até que ficou preso na grade de uma escola no bairro Afonso Pena. O rapaz que fazia a gravação chamou o corpo de bombeiros. O lobo-guará estava agitado e o trabalho dos bombeiros foi delicado. Eles tiveram que cortar a grade para libertá-lo. O animal pesa cerca de 15 quilos e foi imobilizado. A gente chegou no local, fez a contenção com ataduras nas patas deles, dianteira e traseira, para que ele ficasse mais tranquilo, mais calmo e fosse facilitado a remoção desse animal. E a gente utilizou um desencarcerador para remover a grade, abrir uma expansão na grade e retirar totalmente esse animal. O lobo foi levado até a Polícia Militar de Meio Ambiente. O animal precisou ser sedado e passou pela avaliação de um veterinário. Ele está bem, clinicamente, apesar de não ter histórico. Parece um animal saudável, adulto. Teve algumas escoriações, quebrou uma unha, mas isso não há nada que possa interferir na soltura dele. O lobo-guará é um animal característico do Cerrado.
Não se sabe como ele foi parar bem no meio da cidade. Como ele foi localizado no meio da cidade, a causa mais provável é o quê? Que devido às queimadas que têm ocorrido durante essa época do ano, esse animal está procurando um refúgio e possa ter subido o leito do rio Itapecerica e saído naquele local ali. Veja agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. O dia será de céu claro, com predomínio de sol em boa parte do estado. Ele aparece entre algumas nuvens na região leste e na zona da mata. A umidade fica abaixo dos 30% durante a tarde. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima será de 14 e a máxima de 27 graus. Em Araguari, os termômetros vão dos 12 aos 26. Dos 14 aos 32 graus em Espinosa. Em Itabira, oscila entre 13 e 27 graus. E em Alfenas, a mínima é de 14 e a máxima de 28 graus. O motorista do Uber foi alvo de um atentado nesse fim de semana na capital. O carro em que ele estava com 3 passageiros foi baleado em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. O atirador ainda não foi identificado. O disparo destruiu o vidro do motorista. O rosto de Wilson Avelino ficou machucado pelos estilhaços que ficaram espalhados pelo carro. O teto e o vidro traseiro do veículo também foram atingidos. As 3 pessoas que estavam no banco de trás não se feriram. Wilson contou que pegou os passageiros aqui nessa casa de festas e após fazer o retorno e pegar a Avenida Raja Gabalha descendo sentido centro da cidade, ouviu o estampido e o vidro do carro se estilhaçando. Ele acelerou o veículo e parou bem abaixo quando se sentiu em segurança. Só então percebeu que estava machucado. Após ter tranquilizado os passageiros quanto a minha integridade física, eu verifiquei se eles tinham machucado ou não. Eu parei no sinal, verifiquei que meu rosto estava sangrando e foram ferimentos leves, como você pode ver. E decidi levá-los até em casa. Após deixar os passageiros na região da Pampulha, o motorista do Uber procurou a PM. No carro foi encontrada essa esfera de metal que, segundo os militares, poderia ter provocado uma tragédia. Ele deu muita sorte, tanto ele quanto os passageiros, porque a direção que essa esfera passou a poucos centímetros da cabeça dele, né? Passou por cima do teto e em direção aos 3 passageiros atrás. Já houve fatos anteriores e pessoas usam essa esfera, coloca ela dentro de um cartucho, né? E pode ser uma arma de fabricação caseira, então a gente não pode afirmar realmente se veio de uma arma de fogo. Mas pelo o que causou no veículo, provavelmente pode ter vindo sim de uma arma de fogo. Câmeras do olho vivo na região podem ajudar a descobrir quem atirou o objeto. E que não venham agredir outro ser humano, outro igual, porque nós precisamos realmente não somente sobreviver, e sim viver pacificamente. Taxistas de Belo Horizonte protestaram nessa manhã contra o Uber e outros aplicativos de transporte por celular. Os motoristas saíram da região da Pampulha, passaram pela prefeitura e foram até a Assembleia Legislativa. Os taxistas ficaram parados na porta da Assembleia. Eles formaram filas com os veículos. No carro de som, protestavam contra o Uber, alegando que leis municipais, estaduais e federais estão sendo descumpridas. E reclamam que os prejuízos estão cada vez maiores. Hoje o nosso serviço de táxi caiu 50%. A tarifa que eles praticam é impraticável para o táxi. A gente está vendo a nossa profissão indo embora para um aplicativo americano, do americano que mora lá no sul da Califórnia, arquimilionário, que ganha 25% de cada carro que faz o serviço de táxi aqui em Belo Horizonte. Dizem também que até alguns aplicativos direcionados para taxistas estão induzindo o passageiro a acionar o Uber. Eles estão colocando promoções que pela Uber a corrida sai mais barato, migrando o passageiro do transporte que é legalizado, o táxi, para o clandestino, que é o da Uber e de outros aplicativos que já estão fazendo esse transporte. O caso está na Justiça. Uma nova decisão deve sair no próximo dia 17. Uma comissão de taxistas se reuniu na Assembleia e entregou um manifesto com várias assinaturas para pedir uma audiência pública. A lei já existe a nosso favor. A gente não tem que esperar mais julgamento, mérito da questão. Não, a lei é para ser cumprida. É só isso que a gente quer, o nosso direito, nada além disso.
Moradores do bairro Icaivera, em Betim, pedem que Copasa e Prefeitura estendam o serviço de água e asfalto para todos que moram na rua Jaguara. Nosso telespectador, o Aurenildo Partim, mandou um vídeo reclamando que só parte dela está sendo beneficiada. Vocês estiveram aqui no nosso bairro há mais ou menos um ano atrás, a respeito do asfalto aqui nessa rua Jaguara, no bairro Icaivera. A Prefeitura prometeu que ia asfaltar quando começasse a asfaltar o bairro. Pois bem, eles estão asfaltando o bairro e agora disseram que vão asfaltar só a metade da rua. Essa parte que vocês estão vendo até esse muro, da rua para cima, eles disseram que não vão asfaltar. São poucos metros, mas não vai asfaltar, porque do muro para frente não tem água. Tem rede de esgoto, mas não tem água. Nos ajude para que essas máquinas não vão embora. Eles vão começar a asfaltar essa rua essa semana. Então, se nós conseguirmos intervir que a Copasa venha até aqui colocar esse restante de água, o asfalto vai ser feito. Nos ajude. Bom, a Prefeitura de Betim confirmou essa informação, disse que para prosseguir com o asfaltamento é preciso que o local tenha rede de água potável e esgoto, além de iluminação pública. E a responsabilidade do serviço é das concessionárias. Segundo a Copasa, uma equipe vai à rua amanhã para verificar essa situação. Nós voltamos a falar das Olimpíadas. 2 oficiais do Comando Antiterrorista do Reino Unido estiveram hoje em BH para uma palestra sobre segurança. Integrantes das Forças de Segurança Mineiras e de outros órgãos que irão atuar na Olimpíada em Belo Horizonte participaram do seminário. A palestra sobre a experiência britânica no setor teve a presença dos oficiais do Comando Antiterrorista do Reino Unido, Matt Pilch e Ian Trimble. Eles falaram de prevenção, investigação e combate ao terrorismo, citaram diferentes ataques pelos quais a Grã-Bretanha já passou e relataram ainda a experiência na segurança de uma Olimpíada. Londres sediou os Jogos em 2012. É muito relevante porque a troca de experiência, trazendo o que eles passaram lá, vivenciaram, e a gente experimentar aqui se for necessário. Além de receber 10 partidas de futebol, é na capital que está hospedada, entre outras, a delegação britânica. Acho que a delegação britânica aqui está muito feliz. Temos uma grande recepção aqui em Belo Horizonte. A autoridade do governo de Minas Gerais ajuda muito, a polícia militar ajuda muito com a segurança. Então, acho, na minha opinião, Minas Gerais foi um lugar perfeito para nossos atletas. Que bom, né? Mau hálito é um problema que ninguém quer ter, mas se descuidar da saúde bucal, ele surge e causa constrangimento, tanto para quem tem quanto para quem sente e fica sem graça de dizer. Na coluna Viver Bem de hoje, saiba como evitar a halitose. Pelo menos 30% dos brasileiros sofrem com mau hálito e são mais de 60 os fatores que causam esse problema. E sobre isso, eu converso com o periodontista Dr. Rogério Coutinho. Quais são as causas do mau hálito? Bom, basicamente a principal causa do mau hálito está relacionada a uma péssima higienização bucal, que vai favorecer o aparecimento de cáries, doenças periodontais, a gengivite e principalmente a saburra lingual, que é aquela placa bacteriana que fica alojada no dorso da língua. Essa é a principal causa. A alimentação também pode influenciar, né? Você separou aqui alguns alimentos, fala pra gente um pouco. Pode sim. Bom, os vilões mais conhecidos, a cebola e o alho, né? Assim como o brócolis e a couve-flor, porque elas liberam grãos de enxofre e prejudicam realmente o hálito. Nós temos os ovos, né, e os derivados do leite, que são as proteínas, e da carne, que também prejudicam o mau hálito. E o açúcar também, que pode favorecer o aparecimento da cárie. E esse aqui nós temos os bons alimentos, né, que são aqueles adstringentes, ou seja, aqueles que favorecem a remoção da placa bacteriana. Então nós temos a cenoura, que pode ser comida crua, a maçã, as frutas cítricas, que fazem bem também para a mucosa intestinal, o gengibre, que tem as suas propriedades também antissépticas, e principalmente a água. Devemos tomar muita água para nos hidratar e prevenir o mau hálito. E dicas como essa você tem lá no meu blog, viverbematé100.com. O maior queijo Minas padrão do país, de quase 2 toneladas, foi apresentado e saboreado nesse fim de semana em Ipanema, no Vale do Rio Doce. Teve ainda uma outra delícia gigante, típica do nosso estado e de dar água na boca. Que mineiro gosta de queijo, todo mundo sabe.
Mas não basta gostar, tem que exagerar, né? E Ipanema, cidade do Vale do Rio Doce, com pouco mais de 19 mil habitantes, ficou famosa por este exagero. Coincidentemente, deu 100 quilos a mais. 1.910 quilos, entrou pro Ranking Brasil Livro dos Recordes. Legal. E os exageros não param por aí. Para acompanhar um queijão desse de quase 2 toneladas, nada melhor que um docinho de leite bem gostoso. Docinho que nada, é um doção mesmo, de 568 quilos, que também bateu o recorde de maior doce do Brasil. Conseguimos superar, a gente estava ansioso para saber o resultado e graças a Deus deu tudo certinho. Chegou o momento mais esperado por todos. O prefeito da cidade, Júlio Fontoura, e o governador do estado, Fernando Pimentel, fizeram o primeiro corte do queijo e do doce. Agora é só distribuir e saber se os convidados aprovaram. Uma delícia, não tem melhor. Ótimo, doce é bom demais, ué. É uma delícia. Tá pensando que acabou? Nada disso. Este ano, o lanche da tarde gigante de Ipanema contou com mais uma opção no cardápio. Um bule, também gigante, com 1.200 litros de queimadinha. Uma bebida feita com leite e açúcar que é muito apreciada pelos mineiros. E o povo? Gostou da novidade. Ótimo, maravilhoso. Uma delícia, não é só a maior, né? É a melhor queimadinha, é na Festa do Queijo do Doce de Leite de Ipanema. A Festa do Queijo de Ipanema tem muitas atrações, como barraquinhas, praça de alimentação e também shows musicais. Todos os troféus já conquistados ficam expostos na praça durante a festa. A Juscelia é uma das guardiãs deste tesouro que enche os ipanemenses de orgulho. É um prazer estar aqui nessa festa, mais uma vez, né? Tradição na nossa região já. Olha só, para ter uma ideia, foram gastos cerca de 19 mil litros de leite para fazer o queijo. Nossa edição termina por aqui. Vem aí o Noticiário Nacional. Boa noite para você, uma ótima semana e até amanhã. Tchau.